Olá, boa tarde. Me permitam abrir esse programa com algumas informações que fazem parte dos principais destaques dos jornais da cidade nesta sexta-feira. Diário da Região de hoje, uma das manchetes de seus cadernos internos, mais uma batalha na eterna guerra. Enquanto o número de ações de limpeza cresce, a infestação do Aedes aegypti explode. A Prefeitura de Rio Preto lança um pacotaço anti-dengue. O jornal de hoje, também de São José do Rio Preto, em sua manchete de primeira página, com risco de epidemia, secretarias declaram guerra ao Aedes aegypti. Essa guerra, que na verdade já vem acontecendo há algum tempo em São José do Rio Preto, agora tem uma ação específica muito concentrada já a partir de amanhã, especialmente amanhã, um choque de ações contra o Aedes aegypti. E por isso, estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje a doutora Andréia Negri Reis, que é gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde em São José do Rio Preto. Queria agradecer muito a doutora Andréia pela presença em nosso programa. Existem grandes motivos de preocupação, mas principalmente a gente tem que contar e muito com o auxílio da população, não é isso, doutora Andréia? É por isso que a gente está aqui conversando, tentando disseminar, tentando multiplicar essa informação. Quer dizer, só conseguiremos vencer o mosquito Aedes aegypti se a população toda se envolver contra ele. É um inimigo íntimo, eu estava conversando agora há pouco com a doutora Andréia sobre isso, que já tem 30, 40 anos presente aqui em Rio Preto, e é um inimigo muito tinhoso, né? Ele se adapta, antigamente ele exigia água limpa, agora nem tanto assim, qualquer água já serve para ele. Os vírus que ele transmite já se multiplicam, ele é quase multidisciplinar hoje, transmite doenças tão graves quanto a dengue, a febre amarela, o vírus Zika, enfim, uma série, o chikungunya, uma série de implicações. Nós vamos conversar com a doutora Andréia sobre isso. Eu queria convidar você a nos acompanhar nesta edição ao vivo aqui do Opinião Cidade, aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades aqui de Rio Preto, da nossa região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo também. Vamos disseminar, vamos dividir essa informação sobre o Aedes aegypti e sobre a importância de lutar contra ele no programa de hoje. Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Você entrando no Facebook, buscando a página da TV Rio Preto, você pode não apenas assistir o nosso programa, mas interagir conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. Muito obrigado por participar sempre do Opinião Cidade. Nós vamos conversar com a doutora Andréia. Doutora, é isso mesmo que eu disse, né? É um inimigo tinhoso, complicado, e depende muito do esforço coletivo, do esforço da comunidade para que a gente consiga vencê-lo, não é isso? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? Boa tarde a todos. Realmente, o mosquito da dengue, né? O mosquito não só da dengue, mas agora do Zika vírus, do chikungunya e outras arboviroses, a febre amarela, um mosquito, ele é muito polivalente, né? Então, como ele transmite várias doenças, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. E não só o poder público, não só a comunidade. Se a gente não unir esforços, nenhum desses dois entes vão conseguir ganhar essa guerra. Então, assim, o nosso objetivo vamos nos unir todos agora, que é o período de sazonalidade que a gente fala. Que é sazonalidade? É o período que tem o maior risco de acontecer os casos. Exato. Então, nesse período agora, né, de janeiro até junho, é o período crítico da dengue, é o período que a gente pode ter mais casos, e aí a gente pede a ajuda da população. É o verãozão bravo, né? O verãozão forte na nossa região, muita chuva, né? O verão já começou chuvoso, essa semana que deu uma paradinha, mas a tendência é que continue chovendo, pelo menos até março, abril, maio, né? Sempre Sim. Assim, não é isso, doutor? Sim, no período de chuvas e de calor é quando o ovo eclode um pouco, até mais rápido, e aí a gente acaba tendo uma população maior de mosquito, né? Voando e aí correndo o risco de ter um suspeito, um confirmado que tem a doença, e aí esse mosquito pode estar picando e aí garantindo essa cadeia de transmissão. O objetivo é eliminar mesmo. Sem dúvida. Doutora, ontem o prefeito Edinho Araújo anunciou um pacotaço, né, uma grande ação contra o Aedes aegypti, baseado na informação de que o índice larvário do Aedes aegypti em nossa cidade aumentou, atingiu mais do que o dobro recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É isso mesmo? Qual é esse índice hoje e o que isso significa para a cidade? O que a gente deve fazer? Olha, o índice aceitável pelo Ministério da Saúde é que ele seja até 1. Nosso município está com 2,4, né? 2 vezes, meia mais, né? Isso é alarmante, isso faz com que a gente realmente tenha, voltar nossas ações todas, principalmente porque tem áreas que tem índices maiores e tem áreas que têm índices menores, até abaixo do aceitável.
Então, as áreas que estão acima do aceitável, nós estamos atacando com mutirões, com ações estratégicas e, assim, estamos fazendo ações específicas para cada área. De acordo com a característica daquela área, a gente está fazendo uma ação. Então, tem área que vai poder trabalhar, que tem uma população muito ativa, né, trabalha, né, tem a sua atividade comercial. Então, durante o horário comercial, a gente não encontra. Então, a gente vai trabalhar em algumas áreas no período, né, das 5 às 8 da noite, e aí com isso a gente vai tentar atingir essas casas. Outras áreas a gente tem uma população mais idosa, então essa população idosa, como a gente vai trabalhar com elas, a questão da planta, né, do vasinho, e tudo isso. Então cada população tem uma característica, não adianta a gente fazer um padrão, ó, todo mundo vai fazer igual, porque a gente pode não atingir o objetivo. Então nosso objetivo é trabalhar de acordo com a característica daquela área. Doutora, esse índice larvário é uma média em São José do Rio Preto, 2,4, alguma coisa assim, né? Mas como a senhora disse, há regiões da cidade que tem menos e outras que tem mais, etc. Tem alguma região que a Secretaria evita falar quais as regiões que estão mais propensas a uma epidemia ou não? Como é que é isso? Não, a gente não evita. Na verdade, a gente até pede, fala, porque para as pessoas possam se cuidar. Fala, nossa, na minha área tem um índice alto, deixa eu olhar minha casa, né? Ainda mais do que no outro. Mas o que a gente sempre orienta? Verifiquem a casa, o terreno, a empresa. A gente tem áreas de empresas com índices altos, né? Então, assim, as empresas, a gente pede uma grande ajuda. Não a empresa em si, mas as áreas no entorno. Então, assim, áreas que tem empresa perto, ou mesmo as próprias domicílio, a gente pede para a gente fazer essa ação em conjunto. Então, a gente sempre faz atividades com empresas, com entidades, a gente está mobilizando mesmo, fazendo uma mobilização social para que a gente consiga combater esse mosquito. Doutor André, a gente está vindo de um período de crise econômica no Brasil que determinou que muitos imóveis fossem desocupados, mais do que a média normal numa cidade como São José do Rio Preto. Isso também é um motivo de preocupação, né? Os imóveis desocupados podem também favorecer a procriação do mosquito, né? Sim, Daí a importância do envolvimento também das imobiliárias, pessoal, isso é muito bacana, né? Essas pessoas se envolverem nisso, né? Sim, já tem uma organização, né, no sentido de fazer esses contatos com essas imobiliárias, para que realmente essa casa fechada é uma responsabilidade tanto do proprietário, né, e também de quem está ajudando aí, a gente conseguir não ter criadouros, ou que se é um criadouro que a gente não pode eliminar, como um vaso sanitário, por exemplo, que a gente mantenha ele fechado, tampado, para que não, né, até com vedação, para que não tenha, o mosquito não tenha ali uma oportunidade de colocar o seu ovo. Doutor, eu tenho a impressão que a gente já falou tanto disso nos últimos anos, né, tantas recomendações a respeito disso, que a gente sempre imagina que as pessoas já devem saber o que tem que fazer, etc., mas é gozado isso, né? Parece que as pessoas não se atentam para a importância da ação delas, né? Quer dizer, zelar pela casa, uma laje, uma pequena calha. Fala-se até de dispositivos que tem atrás da geladeira, que acumula água. Tudo isso tem que ser observado, não é isso? Qualquer lugar que possa ficar água parada é um possível criadouro. Então, com isso, atrás da geladeira, como pinga, né, a questão do condensador e tudo mais, então ali vai ficar água. Então, a gente orienta, coloca detergente, né, põe uma colher de detergente lá para que o mosquito não tenha uma viabilidade ali para estar colocando o seu ovo. Se colocar esse ovo, não vira eclodir. Água sanitária nos ralos, ou mesmo a salmoura. Então, o agente, quando ele faz a visita, ele orienta isso para o morador. E é mais uma coisa que a gente pede, que o morador receba o nosso agente. Porque ele está fazendo a atividade de orientação, a retirada, se ele vê algum criador, ele vai retirar e vai orientar para que não continue aquilo lá. Faz parte da educação em saúde. Então, nós precisamos realmente, assim, da colaboração da população, recebendo esse agente, ouvindo as orientações dele, para que a gente consiga reduzir aí esse risco da gente ter uma epidemia de dengue, ou zika e outros vírus. Sem dúvida. Esse é um ponto muito importante que a senhora disse agora, né? Os agentes vão se apresentar, possivelmente amanhã vai ser um dia que em muitas regiões da cidade eles vão bater palma ali e se apresentar para serem recebidos. É importante que a população receba essas pessoas. Não há nenhuma preocupação em relação à segurança, etc., porque são pessoas identificadas, etc., não tem problema nenhum. As pessoas podem entrar tranquilo, vão te ajudar, né? Vão ajudar as pessoas em casa. E o objetivo é sempre esse, não é isso, doutor? Sim, tanto que a Secretaria de Saúde ela não trabalha sozinha, ela trabalha em conjunto, é uma ação integrada realmente da Secretaria de Saúde, do Meio Ambiente, Serviços Gerais, Educação, todas as outras secretarias que se envolvidas mesmo, a Guarda Municipal acionando também se precisar de qualquer coisa. Então, está tudo muito envolvido, tudo muito articulado para a gente conseguir
ter o melhor trabalho, o melhor resultado enquanto poder público. A gente precisa agora da receptividade da população. Os nossos agentes estão capacitados, a gente tem feito capacitação, tem feito orientação, tem estimulado eles realmente, que o trabalho deles é muito importante. Sem dúvida. Né? Esse trabalho que eles fazem é de extrema importância e que a gente valoriza muito. Né? E a gente pede que o morador também o receba dessa forma. Isso, é importante destacar que também ninguém deve ficar preocupado de sentir vergonha ou sentir medo de ou ter alguma punição do agente, não é nada disso. Ele está lá para orientar e vai orientar. Sempre orientando as pessoas. A velha questão do vasinho de planta, dos vasos de plantas, dos pneus no quintal, das garrafas no quintal. São coisas que a gente já falou tanto que a gente imagina que as pessoas já saibam disso. Talvez saibam sim, mas precisam atentar se o problema está ocorrendo ali na casa delas, né? E uma boa chance de fazer isso, de atentar para isso, é a partir de amanhã nessa ação que começa em São José do Rio Preto, não é isso? Sim, amanhã é o nosso grande start. A gente vem fazendo mutirões de sábado, mas amanhã a gente vai intensificar bastante mesmo. E a população ficar atenta. Né? Essa divulgação que a gente está fazendo, olha pessoal, a gente tem um problema. Né? Nós temos que fazer alguma coisa para resolvê-lo. Então vamos fazer em conjunto. A participação da comunidade é essencial. Sem isso não teria êxito uma ação como essa, né? E é uma ação grande, a senhora disse que são várias secretarias municipais envolvidas no processo, muitos colaboradores envolvidos nisso. A senhora tem ideia de qual é o tamanho desse exército que vai estar nas ruas a partir de amanhã para a gente combater mais uma vez, fazer uma guerra mais uma vez contra o Aedes aegypti? Olha, a gente tem todas essas parcerias, né? Mas amanhã são os agentes de saúde que vão estar fazendo as retiradas de criadouros, né? A gente tem em torno de 180 até 240 agentes, muitas vezes, na rua, fazendo essa ação, no mutirão de sábado. Tá certo. Como eu disse, as pessoas não têm motivo nenhum para se esconder do agente, ele está lá para ajudar, etc. Né? Houve tempo, alguns meses atrás, aqui em São José do Rio Preto, que houve necessidade da Secretaria de Saúde tentar entrar até judicialmente para obrigar que certas pessoas recebessem, etc. Não há necessidade disso, não é isso, doutora Andréa? As pessoas estão conscientizadas da importância disso e que isso é um grande benefício para elas, para a população, né? Não, essa entrada, né, judicial, na verdade, ela não é na casa, assim, da população total em geral. São pessoas que a gente considera, assim, aqueles acumuladores, né, que a gente precisa fazer uma intervenção com eles porque ele tem potencial criadouro, às vezes no quintal dessas pessoas ou muito dentro. O que a gente faz? Faz muita orientação nessa entrada, né, judicial. Vai sempre junto o agente, vai fazendo orientação, a gente conversa com esse morador, ele está junto, né? Não é nada forçado no sentido que ele não saiba o que está acontecendo. Mas a gente pede, isso são pouquíssimos, raríssimos casos. A gente sabe, né? muito pouco não é uma coisa que impacta tanto no sentido de estar adentrando e não vai multar essa pessoa, não vai fazer nada. É no sentido de tirar esse possível criadouro. Em geral, o Rio Pretense colabora com essas ações, né? E vai continuar colaborando, sem dúvida nenhuma. E é importante que isso seja feito, né? Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Doutora, quais são as ações? A gente está falando agora aqui que o velho pneu no fundo do quintal, as garrafas, os vasos de plantas, etc. Mas a gente vê espalhados pela cidade hábitos não muito bons das pessoas. Eu já vi, por exemplo, algumas pessoas passando de carro e arremessando, por exemplo, ou latinha de refrigerante, ou aqueles saquinhos de salgadinho, qualquer coisa, que isso cai em algum lugar aí, acaba recebendo água e certamente vai se candidatar a um criador do Aedes, né? Sim, então, quer dizer, não é só na casa da pessoa, né? É na cidade toda. Vamos considerar a nossa cidade a nossa casa, né? Vamos tentar arrumar, cuidar da nossa casa como um todo, da nossa cidade, não é isso? Com certeza. A nossa cidade é onde a gente mora, que é a nossa casa. Então, o ideal é que a gente mantenha a nossa cidade como a gente quer que a nossa casa seja, limpa. E aí, além desse problema, de descartar algum inservível na rua, que seria uma latinha ou um saquinho, alguma coisa assim, além de ser um potencial criador, entope boca de lobo e tudo mais. Então, é realmente consciência de que é nosso, né? A via pública é nossa, então quem paga por ela somos nós e nós temos que mantê-la limpa, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. E numa análise ainda maior, se a gente for pensar em termos de planeta, não tem onde jogar fora, não existe jogar fora. Está tudo aqui dentro. Aqui dentro, né? A gente joga em casa mesmo. Uhum. Né? Isso mesmo. Muito bacana isso.
Em geral, então, as pessoas, a gente sabe disso, que as pessoas estão muito conscientizadas disso e vão estar certamente amanhã em todos os bairros da cidade. Imagino que amanhã não vai ser possível todos os bairros serem atingidos. Não, vai ser são algumas das regiões. Bairros de 8 áreas, nós vamos. Áreas. De 8 áreas. A gente podia explicar mais ou menos quais são as áreas iniciais nesse projeto? Áreas que a gente vai estar trabalhando é o Cidadania, Nova Esperança, o Parque Industrial, o Solo Sagrado, dentre mais, acho que também região central. Então, essas regiões, a gente está com um contingente de agentes para estar fazendo essas visitas na casa, né? E retirando esses criadores e orientando. Começa logo cedo amanhã? Sim, a partir das 8 horas os agentes, né, já estão na rua. Colaborem com ele. Você encontrando os agentes, recebendo a visita dos agentes aí em sua casa. Amanhã vai ser certamente domiciliar, né? Amanhã é um sábado, muita gente não trabalha, amanhã é um dia excelente para começar isso, né? Você vai encontrar todo mundo em casa e todo mundo colabore com isso. E vai colaborar, isso que é o importante. Doutora, a senhora como uma pessoa ligada à vigilância epidemiológica, acredita na possibilidade, vamos conseguir vencer o Aedes aegypti? E quando que nós vamos conseguir, doutora? Olha, é uma missão muito difícil, né? E assim, uma meta da Organização Mundial de Saúde, né? Porque não tem só no Brasil, são várias áreas aí do mundo todo que enfrentam esse problema do Aedes. As regiões tropicais, pior ainda, principalmente, né? Do cinturão tropical do planeta, a gente tem esse problema. Exato. E talvez não erradicar de imediato, mas eliminar os nossos riscos está ao nosso alcance nesse momento. Então, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. E, é claro, pesquisas, existem várias coisas aí sendo desenvolvidas no campo para que se tenha um controle efetivo desse vetor, mas, nesse momento, no Brasil, o que a gente adota e o Ministério adota realmente é a rotina de retirada de criadouros, que é o mais eficaz nesse momento no controle. Se a gente conseguir que todo mundo retire seus criadouros e a gente consiga manter nossa cidade limpa, a gente vai conseguir desenvolver e reduzir aí grandemente a transmissão. Infelizmente, doutora, as perspectivas são de que nós estamos no limiar de uma nova epidemia da dengue, por exemplo, em São José do Rio Preto. Baseado em episódios que nós já tivemos alguns anos atrás, tivemos milhares e milhares de casos. Esse ano ainda temos poucos casos registrados, algumas dezenas de casos de dengue. Ainda é pouco, mas a tendência é de que a gente possa se aproximar muito perigosamente de uma nova epidemia, não é isso? Sim, porque a gente depende também do sorotipo que circula, né? Então, de repente pode entrar um outro sorotipo que não estava circulando há muito tempo e a gente tem uma explosão da doença, né? O dengue 3 faz muito tempo que não circula. No momento nós não temos indícios dele estar circulando, mas a gente fica preocupado. Mas a grande preocupação nesse momento mesmo é chikungunya e zika, porque zika a gente ainda não atingiu uma epidemia tão alta como outros estados do país. Exato. Então o risco ainda é grande para a zika e aí as nossas gestantes, a nossa preocupação e também a questão do chikungunya. A gente não teve uma entrada franca ainda dessa transmissão aqui no município. E aí se isso acontecer, a gente também pode ter grandes proporções. E a febre amarela também, nós temos tido casos de febre amarela silvestre, em macacos, tem vários deles, dezenas deles já morreram aqui pela região, etc., alguns deles aqui em São José do Rio Preto. Isso é um motivo de preocupação, né? Na região a gente tem mais mortes, aqui no município a gente só teve um macaco positivo do ano passado, de 2016. Nesse ano, os macacos que a gente encontrou, que foi retirado e feita análise de necrópsia deles, nenhum deles ainda veio resultado positivo. A maioria dos resultados são negativos e alguns a gente ainda está aguardando. Então, assim, nós não temos macaco positivo nesse ano. Que bom. Mas a ação a gente faz na suspeita. Porque não dá para esperar o resultado mesmo, porque o Lutz está recebendo, o Instituto Adolfo Lutz recebe uma grande quantidade de amostra e aí mais mesmo para fins epidemiológicos. O que a gente faz é a ação imediata frente à suspeita. Doutora, a febre amarela, já existe no mundo, já existe uma vacina contra a febre amarela. As pessoas, inclusive, já está disponível nas unidades de saúde aqui na nossa região, por exemplo. As pessoas têm que se vacinar, Não tem que esperar momento nenhum, é agora, Tem que se vacinar contra a febre amarela, não é isso? Isso. Assim, a gente pede que a população mantenha a sua carteirinha de vacinação em dia. E com isso, hoje, a indicação da febre amarela, que antes era de 10 em 10 anos, não é mais. São 2 doses com intervalo de 10 anos entre elas. Então, o adulto, principalmente o adulto, olha lá a sua carteirinha. Tem 2 doses, você está imunizado. Se você tem uma dose e foi a menos de 10 anos, você não precisa se preocupar. Pode esperar os 10 anos, completar os 10 anos e tomar a sua segunda dose.
Quem já tomou uma dose e faz mais de 10 anos, esse tem que procurar o serviço de saúde. Começar de novo. Se você não tem sua carteirinha ou tem dúvida, procura a unidade de saúde que ela vai estar orientando e aí fazendo a vacina se for necessário. E tem algum limite etário, tem algum limite de idade que a pessoa não precisa mais depois de 60 anos, por exemplo, ou não? Não tem um limite que não precisa, tem um limite que às vezes precise de uma avaliação. Então, aquelas pessoas que têm algumas doenças crônicas, né, autoimunes, algumas doenças que podem ter alguma dificuldade de resposta, né, e até um risco da vacina, a gente pede que passe, isso pessoas acima de 60 anos que tenham essas doenças, que passem por uma avaliação médica, né, isso é uma orientação do Ministério. No caso de comorbidades mais frequentes, aí o caso da hipertensão, do diabetes, por exemplo, tem alguma contraindicação ou não? Não, hipertenso, diabético, que não tenha nenhuma, né, descompensação e tudo mais, pode estar tomando sim a vacina, né, dentro da... procurando a unidade de saúde. E se ele tiver alguma outra comorbidade, ele... Não, pode ser na própria sala de vacina. Né, ele vai estar tomando, e se ele tiver alguma outra comorbidade, ele tem que avisar, né, para estar vendo se ela está se enquadrando entre as contraindicações, principalmente se ele for acima de 60 anos. Abaixo de 60 anos, ele já pode procurar a unidade de saúde. Doutor, mas o caso da dengue é diferente. A dengue não tem vacina, né? A gente sabe que existem muitos estudos, muitas pesquisas avançadas, inclusive aqui mesmo na nossa região. Quais as últimas informações que a gente já tem da medicina a respeito disso? A perspectiva de uma vacina para a dengue, doutora? Então, para a dengue, a gente, né, vai chegar um momento, hoje já tem uma vacina disponível no mercado, que não... E aí tem a questão que tem que avaliação de custo-efetividade, mas, assim, não é o que vai resolver o nosso problema, porque não é só a dengue que o mosquito transmite. É isso que a população tem que ficar consciente. Quando a gente tiver uma vacina disponível para dengue, é ideal que se tome a vacina. Porém, não pode jamais deixar de fazer o controle do criador. Porque o mosquito, ele ainda vai continuar sendo o nosso inimigo. Temos que continuar combatendo o mosquito, sempre. Isso não vai acabar nunca. Independente de ter uma vacina. Né? Assim, para o futuro, sim, há de ter uma vacina, provavelmente. Né, e vai ver se o Ministério vai comprar ou não essa vacina e como vai ser a faixa etária, como vai ser essa distribuição e esses critérios de aplicação, aí vai caber ao Ministério da Saúde. Doutora, a senhora certamente é bastante jovem, né? Frequentou as escolas, mesmo as escolas de formação básica no Brasil, e a gente aprendeu nessas escolas que algumas dessas doenças não existiam mais, né? A febre amarela, a dengue, sem dúvida nenhuma. E elas voltaram de uma hora para outra, assim como outras patologias do Brasil crescem também. Isso é próprio do ser humano, né? Essa coisa cíclica, né? Por isso a gente tem que estar sempre muito atento em relação a isso, né? Muito mesmo, né? Como tudo se adapta, né? As doenças sempre deram um jeito aí, elas sumiram por um tempo, foram, de certa forma, até consideradas quase eliminadas do país, depois voltaram, né, e com grande força, e a gente não tem indícios, principalmente as arboviroses, que são, né, a dengue, febre amarela, que elas vão deixar de existir. Enquanto a gente tiver o vetor transmitindo, a gente vai continuar tendo. Nós temos dois elementos, né, dois que não podem se juntar, né, o vetor, né, quer dizer, o mosquito, e o doente, né. Se não tivéssemos um dos dois, tudo bem, né, talvez não tivéssemos o problema, mas tendo os dois, o problema está ao nosso lado, está aqui do outro lado da rua, né? A gente sempre encontra isso, é isso? Porque a pessoa, quando ela está doente, nos primeiros 5 dias, ela faz a viremia. O que é isso? É a circulação do vírus na corrente sanguínea. Então, o vírus está presente no corpo dela, até ela eliminar. E nesses 5, 6 dias, depois que ela começou a ter sintomas, o mosquito, ao picá-la, ele vai se contaminar. E aí é que ele mantém a cadeia de transmissão. Então, por isso que a gente fala que realmente, assim, quando a gente tem um caso confirmado, suspeito, a gente faz a ação para eliminar o mosquito e o vetor daquele local, né, o mosquito e a larva daquele local, para que a gente reduza ao máximo a transmissão ali. Todo mundo já conhece o Aedes aegypti, todo mundo já sabe identificar com alguma facilidade onde que tem as larvas dele, e temos que combater isso. E isso é uma grande chance disso acontecer a partir de amanhã, novamente em Rio Preto, quando você certamente em sua casa vai receber, a partir de amanhã, a visita de um agente da Secretaria de Saúde para orientá-lo a respeito de combater o mosquito. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. André aqui em nosso programa. Eu espero que tenhamos sido úteis sobretudo para encarecer em relação à população sobre a importância da participação dela, né? Se as pessoas não participarem, não vai ter agente que vai conseguir resolver esse problema. As pessoas é que tem que entrar, tem que multiplicar por centenas de vezes esse exército de agentes que vão estar visitando as casas. Eu queria agradecer muito a sua presença
desejar êxito total em mais essa empreitada, sei que difícil, da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto. Obrigado, viu, doutora? Até uma próxima oportunidade. Um dia, quem sabe, a gente consegue convidá-la para vir aqui para a gente falar, acabou o problema do Aedes aegypti em Rio Preto. Vai ser difícil, mas a gente espera que isso aconteça. Obrigado. É o nosso objetivo, né? Mas assim, nós que agradecemos a oportunidade de poder estar orientando realmente a população e a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? Então, toda essa mobilização social nesse momento é para que a gente junte forças contra esse mosquito, para vencer essa guerra. Tá certo. Obrigado, doutora Andréia Negri Reis, que é gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde em São José do Rio Preto. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.